e a paz do Senhor sejam com você nessa noite. Amém? Quero agradecer ao Bispo Ides, Bispa Neuza, minha pastora. Obrigado por essa oportunidade de, juntamente com você, meditar na palavra do Senhor nessa hora. Quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia. No livro de Josué, capítulo 1, nós vamos ler um texto muito conhecido das Sagradas Escrituras. E eu quero, junto com você, aprender algumas coisas que Deus nos ensina através da história de Josué, nesse contexto de forma especial. Todos nós temos Jordões a serem cruzados antes de chegar na promessa. O contexto de Josué era terrível, uma crise tinha se instaurado. E o problema da crise é que ela não avisa que vai chegar. Nós nunca sabemos quando ela chega. Então quero meditar com você à luz desse texto, Josué capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para onde o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Vamos orar mais uma vez? Pai, aqui está a tua palavra. Senhor, tão antiga, mas tão nova, tão atual, tão poderosa. Poderosa para encorajar, para moldar, para curar, para libertar, para restaurar. Senhor, e a nossa oração nessa noite é que a exposição dela, revelada pelo teu Espírito, possa ir de encontro à necessidade de cada um que está aqui. Senhor, continua falando conosco por intermédio da tua palavra. E eu confesso a minha dependência completa do teu Espírito para ministrar essa palavra. Fala conosco. É a nossa oração pelos méritos de Jesus. Amém. Pode se sentar, meu irmão? Se a sua vida fosse um filme que pudesse ser projetado num telão como esse que nós temos aqui atrás de nós, que tipo de filme nós assistiríamos? Drama? Suspense? Comédia? Talvez um terror? Eu não sei. Na verdade, nós vivemos circunstâncias na nossa história que fogem completamente do nosso controle. Mas existe uma frase que diz que decidir custa caro, mas não decidir custa tudo. A própria indecisão é uma decisão. Como eu disse antes, o contexto aqui era de crise instaurada. Moisés era o líder do povo e ele simplesmente morre no meio do trajeto da condução desse povo para a terra onde Deus tinha prometido. Deus tinha feito uma promessa para esse povo: olha, vocês vão possuir uma terra. E Deus nunca falha nas suas promessas. Mas no meio desse trajeto, uma crise se instaura. Moisés morre e o povo fica momentaneamente sem liderança, perdido, embasbacado. Você que está aqui nessa noite provavelmente já passou por crises. Sejam elas emocionais, financeiras, de relacionamento, no casamento, um problema com o filho, uma dificuldade com saúde, uma perda. Nós enfrentamos crise e a certeza é que elas continuarão acontecendo ao longo da nossa trajetória. Mas eu quero, junto com você nessa noite, à luz desse texto, quero te convidar, se você puder, a manter sua Bíblia aberta aí, para você ir conferindo comigo, que não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Eu quero que você convida, olhe para mim, junto comigo nesse texto, e entenda
como é que Deus arranca Josué desse contexto de crise e o leva a cruzar Jordão. Se o filme da sua vida é um filme de suspense, de terror, de tristeza, de dor, ei, o Senhor te chama nessa noite a cruzar Jordão. Meu irmão, o Senhor tem pressa em abençoar a sua igreja, porque Jesus tem que voltar. Você pode dizer amém? Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E antes disso, algumas coisas devem acontecer. O nosso Deus é rico em abençoar. E muitas vezes, o que nos separa da bênção de Deus são as nossas próprias atitudes. Então vem comigo para entender como é que a gente pode cruzar Jordão. Como é que a gente pode mudar o The End, o grande finale do filme que a gente assiste das nossas vidas. Nós estamos na primeira semana do mês de maio. Daqui a pouco já estaremos no meio do ano. E o que você fez até aqui? Eu quero te dizer que ainda dá tempo de 2017 ser o ano que você cruza o seu Jordão, que você alcança a sua Canaã. O Senhor agiu na vida de Josué. E eu quero ver com você como isso aconteceu. A primeira coisa que eu aprendo com esse texto é que se você quiser cruzar o seu Jordão, é preciso tirar os olhos da crise e saber que Deus está no controle. Olha o que diz o verso 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. A crise foi instaurada, o grande líder foi tirado, o grande libertador, o legislador, o intercessor estava morto. E como eu disse, a crise não avisa que vai chegar. Essa semana eu conversava com um amigo que a mãe recebeu um diagnóstico de câncer. E ele me dizia: Sara, como é que um telefonema muda a sua vida desse jeito? Um simples diagnóstico. Você recebe o telefonema, sua mãe está com câncer. E aí muda a trajetória, os planos, o modo de trabalhar, as escolhas a serem tomadas. Quando a crise chega é desse jeito. Mas o que Deus aqui nesses primeiros versículos queria que Josué entendesse era que Moisés estava morto, mas Deus continuava no trono. Meu irmão, você pode estar passando qualquer tipo de dificuldade, mas a palavra de Deus diz em Apocalipse que o Senhor está assentado num alto e sublime trono e de lá Ele governa a minha e a sua história. Ele não perde o controle. Você já viu que às vezes a gente olha para uma situação e é como se Deus não estivesse lá, como se Ele não estivesse vendo. Cadê Deus? Onde Ele está? Para onde Ele foi? Mas a palavra de Deus nos garante que o Senhor jamais perde o controle da minha e da sua história. Pelo contrário, o Salmo 139 que nós lemos hoje diz que desde o ventre da nossa mãe, a palavra ainda não saiu, a língua, e o Senhor já a conhecia toda. Se você quer cruzar o seu Jordão, a primeira coisa que eu aprendo com esse texto é que é preciso tirar os olhos da crise e se lembrar que Deus está no controle. Meu irmão, a obra continua, tem que assumir o papel na história. Às vezes a gente dá desculpa, dizendo para Deus que a gente não está preparado. Senhor, não estou pronto, não dou conta agora de cruzar o Jordão. O Senhor te diz: ei, quem disse que é pela sua obra? Quem disse que é pelo seu mérito? É isso que Deus queria que Josué entendesse. Josué, meu servo Moisés é morto, mas agora prepara você, porque você vai continuar a obra que eu tenho com o meu povo, porque apesar de parecer que fugiu do seu controle, tudo faz parte de um plano santo e lindo daquele que é o autor e consumador da sua fé. Quer cruzar o seu Jordão? Tire os olhos da crise. E não se esqueça que Deus está no controle. Segunda coisa que eu aprendo com esse texto que eu quero compartilhar com você. Antes disso, estou me lembrando. John Wesley disse certa vez: Senhor, dá-me 100 homens que não temam outra coisa senão o pecado. Não amem ninguém mais que a Deus. E eu abalarei o mundo. Simpson, certa vez disse, ao morrer, um pouco antes de morrer, com 34 anos, ele olhou para a irmã dele e falou: olha, Deus levantará os seus próprios instrumentos para continuar a sua obra. Sabe por quê, meu irmão? Quando eu entendo que eu preciso tirar os olhos da crise e saber que Deus está no controle, eu compreendo que Deus não unge pessoas, não unge métodos, perdão. Ele unge homens. Às vezes nós estamos atrás de melhores métodos, mas Deus está atrás de melhores homens. Ele procura você e eu, pessoas que simplesmente confiem nele. Segunda coisa que eu quero ver com você nesse texto é que se você quer cruzar o Jordão, mudar o cenário do filme da sua história ainda esse ano, é preciso sair do deserto e focar os olhos nos novos desafios.
Aqui no verso 2, foi isso que Deus chama Moisés para fazer. Josué para fazer. Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora e passa esse Jordão. Deus chama Josué e fala: Josué, agora é tempo de sair do deserto. Existem desafios que precisam ser cumpridos. Existem processos que precisam continuar. Não dá para parar no deserto. Tem crente que gosta de fazer morada no deserto. Já viu isso? Tem crente que acha bonito falar que não sai do vale. Ah, mas eu estou no vale. Mas assim, na glória vai ser diferente. João 10:10 diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para que você tivesse vida e vida em abundância. Meu irmão, é abundantemente além. Isso não é uma teologia utópica para acreditar que Deus está no controle, não. Mas é acreditar que aquilo que tem na Bíblia é para mim e para você. Deus queria que Josué entendesse que o Jordão precisava ser passado. Deserto estéril não é paradeiro de crente. Você pode dizer amém? O Senhor te fez e a mim também para frutificar. E aqui então ele chama Josué e fala: Josué, o Jordão precisa ser atravessado. Moisés morreu, mas você precisa chegar em Canaã. Aquilo que é impossível para você é possível para Deus. O Senhor pode realizar aquilo que você deseja ainda esse ano. Ele pode mudar a cena do seu filme esse ano. Ele pode te tirar do contexto de depressão esse ano. Ele pode arrancar o seu medo esse ano. Ele pode transformar a sua história esse ano. Ei! Ele é poderoso para fazer. E aqui ele chama Josué e fala: Josué, passa o Jordão. Sai do deserto. Se você quer vencer nesse ano ainda, entendendo à luz desse texto, eu repito, é preciso sair do deserto e cravar os olhos em novos desafios. Tem gente que tem medo do novo. Nós vivemos uma geração que tem medo de tudo. E sabe qual é o maior problema do medo? É que o medo não é sentimento. A Bíblia diz que o medo é um espírito. É um espírito de medo. E isso te paralisa. O medo é contrário da fé. Nós vivemos uma geração que tem medo de tudo. Você tem medo de casar, medo de ficar solteiro, medo de arriscar, medo de continuar no mesmo negócio, medo de investir no ministério, medo de dar errado. Enfim, nós temos medos, só muda o motivo. Mas a nossa geração tem muitos medos. E aqui certamente Josué estava com medo. Mas Deus o chama e fala: Josué, passa o Jordão e foca nos novos desafios. Existe uma Canaã para você alcançar. Meu irmão, não sei qual é o seu Jordão. Mas o Senhor quer que você passe esse Jordão para chegar em Canaã. E isso é você quem tem que fazer. Em primeiro lugar, eu te disse que se você quer cruzar o seu Jordão, é preciso tirar os olhos da crise e saber que Deus está no controle. Segundo, é preciso sair do deserto e focar em novos desafios, abraçar o projeto de Deus, entender que Ele é maior do que o seu sonho, maior do que o seu projeto, maior do que tudo que você queria. E é certo. É certeiro, é exato. Às vezes tem até algumas canções que falam que Deus sonha, né? Os sonhos de Deus, mas na verdade sonhar é uma capacidade tipicamente humana. Você e eu sonhamos. E muitas vezes não conseguimos realizar o que sonhamos. Mas o nosso Deus, Ele projeta e realiza. Ele não vive de sonhos. Ele não vive de utopias. Ele não vive de si. Ele vive de exatidão, de absolutos. E aquilo que Ele promete, Ele cumpre. E Ele tinha uma promessa para esse povo. E Ele chama Josué pela segunda vez e fala: Josué, cruza o Jordão. Porque tem um desafio para que você possa cumprir. Terceira coisa que eu aprendo com esse texto que eu quero compartilhar com você. É que se você quer mudar a história do seu filme, o final dele ainda esse ano, é preciso saber que a vitória vem de Deus. Mas é você quem tem que cruzar o Jordão. O verso 2 novamente diz assim: Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Deus aqui não fala, é o seguinte: Josué, eu vou te transportar numa nuvem e vou fazer você chegar em Canaã. Josué, é o seguinte, você vai piscar e acordar lá. E ele podia fazer isso, ele é Deus. Mas ele chama Josué, imputa em Josué uma responsabilidade. Josué, sou eu quem vou fazer você chegar lá. A glória é minha, mas é você, com seus pés, quem tem que conduzir o povo. Meu irmão, nós crentes precisamos desromantizar a vida. Porque entre a promessa e a terra prometida tem Jordão. Não tem jeito de ser diferente.
Às vezes a gente acha que é fácil, o milagre cai, ele vem e Deus pode fazer, mas na maioria das vezes, o nosso Deus age de acordo com aquilo que a palavra diz, e na palavra nos diz que ele reage. Pedi, pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. O nosso Deus, então, ele reage a algo que eu e você fazemos, porque ele age no plano do sobrenatural e do impossível. Mas aí, o natural e o possível é você quem tem que fazer. Foi isso que ele quis que Josué entendesse aqui. Entre você e o seu sonho, existe Jordão. Existem obstáculos na nossa vida. Spurgeon, o príncipe dos pregadores, sempre exerceu um monte de atividades quando ele estava doente. Spurgeon sofria de gota, atravessava crises terríveis de depressão. Na biografia de Spurgeon você encontra processos depressivos dolorosos. Teve época na saúde dele que estava tudo tão abalado que ele passava a maior parte do tempo no sul da França para que ele pudesse se recuperar. Como se não bastasse isso, a esposa dele ficou inválida depois do parto dos filhos gêmeos que ele teve, mas ela também superou todas as limitações e mesmo paralítica, de cima de uma cama, ela idealizou um trabalho pioneiro de distribuição dos livros do marido dela. E aí, com 20 anos, Spurgeon atraía pessoas de longe para ouvi-lo. E aí ele decidiu construir um templo para 5.500 pessoas na Inglaterra. E quando ele expôs esse desejo dele para a liderança dele, ele falou, olha, se alguém aqui duvida que Deus vai fazer e manter e permear formas de a gente construir esse templo, vai embora. E para surpresa de Spurgeon, 23 líderes que ele tinha foram embora. Não acreditavam que Deus pudesse fazer. Spurgeon ficou somente com 7 líderes. 7 pessoas que criam que Deus ia dar a eles um templo com 5.500 lugares. Veja o Jordão de Spurgeon. Mas ele levou o sonho adiante. Com aqueles 7 líderes. Construiu um templo e durante 30 anos, o Tabernáculo Metropolitano de Londres lotou todos os seus cultos de manhã e à noite. Sabe o que eu estou querendo te dizer? É Deus quem te capacita, mas é você quem tem que agir. Meu irmão, no seu casamento, Deus é poderoso para restaurar, mas você tem que agir. Muda o comportamento, trata a mulher melhor, começa a ser submissa, minha irmã. Tira o feminismo e vai ser feminina. Nós temos que fazer a nossa parte. É isso que Deus nos ensina para Josué. Josué é você. Eu vou com você, mas é você quem tem que passar o seu Jordão. A gente tem que saber que a vitória vem de Deus e não é nossa. E apesar de não ser no nosso mérito, somos nós quem temos que ir. Saber que a vitória vem de Deus nos impede de cair da fogueira das vaidades e nos mantém humildes. Jesus certa vez disse, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Sou manso e humilde. Jesus sabia que você e eu temos uma tendência à arrogância. É por isso que ele nos convida, vem, aprende de mim. Porque eu sou manso. Mansidão, a palavra mansidão significa poder sob controle. Ele podia todas as coisas, mas como ovelha muda foi levado ao matadouro. E ele é humilde de coração. Quando nós entendemos que a vitória vem de Deus, nós permanecemos humildes. Nós não achamos que somos nós. Nós não caímos nas vaidades humanas. A gente não acha que é a gente que pode. Deus chama Josué e fala, Josué, eu vou com você. Mas é você quem tem que cruzar o Jordão. Eu te disse que em primeiro lugar, se você quer cruzar o Jordão, mudar a história da sua vida, é preciso tirar os olhos da crise e saber que Deus está no controle. É preciso sair do deserto e olhar para o novo desafio. É preciso entender que a vitória vem de Deus, mas é você quem tem que cruzar o Jordão. Quarta coisa que eu aprendo com esse texto. Se você quer cruzar o seu Jordão, mudar o final do seu filme, ainda nesse ano, nesse tempo, é preciso discernir a visão de Deus para a sua vida. Olha comigo o texto a partir do verso 3 mais uma vez. Diz assim, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Sabe o que Deus estava dizendo para Josué aqui? Josué, o projeto que eu tenho para fazer através de você é específico. Se você quer cruzar o Jordão,
você precisa conhecer e ter visão daquilo que Deus tem especificamente para a sua vida. Meu irmão, você sabe o que Deus tem com você? O texto nos mostra que Josué recebeu uma visão clara sobre o que fazer, onde ir e quem levar. O chamado de Deus para Josué foi claro. Deus não estava chamando para outra coisa, senão para cruzar o Jordão e conduzir o povo para a terra prometida. Aquela era a meta de Deus para a vida de Josué. E Josué tinha certeza sobre aquilo que Deus queria com ele. Deus respondeu 3 perguntas de Josué. A quem? Todo o povo. Aonde? A terra que eu dou aos filhos de Israel. Canaã. Quando? Agora. E aí Deus começa a dar limites à ação do Josué. Toda a terra dos heteus, até o grande rio, o rio Eufrates, todo lugar que pisar a planta do seu pé, você vai possuir. Você consegue entender que Deus é um Deus de projetos claros? Ah, Sara, mas eu não sei, já fiz campanha, já jejuei, não sei o que Deus tem comigo, meu irmão. Sabe por que às vezes que Deus não revela o que Ele tem para nós? Porque nós não temos um coração obediente para obedecê-lo. E quando Ele revela, se você não obedece, você está pecando. Às vezes o Senhor não revela porque é duro. Em primeiro lugar, assim, à primeira vista, ter que obedecê-lo. Deus mostrou o propósito que Ele tinha para a vida de Josué. Querido, Ele tem um propósito para a sua vida. Antes de você nascer, Ele o traçou. É como se Ele tivesse um dia convocado uma reunião santa no céu. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. E eles começaram ali a traçar projetos. E naquele dia, o nome em pauta da reunião era o seu. E Deus decidiu a cor da sua pele, o tom da sua voz, a textura do seu cabelo, como você faria, em que país você nasceria. E Ele determinou um propósito para a sua vida. Sabe por quê? Porque Deus não começa nada que Ele já não tenha terminado. Ei, Deus não começa nada que Ele já não tenha terminado. Deus não é como nós. Você e eu criamos coisas a partir de necessidades. Um dia alguém percebeu que não dava para conversar muito alto sem um negócio chamado microfone. E alguém foi lá e criou algo que foi evoluindo. E hoje tem microfones quase invisíveis. Um dia alguém percebeu que só sentar no chão era ruim. E alguém criou a cadeira. E assim sucessivamente. Deus não. Deus cria você. E então determina um propósito claro para que você cumpra. Querido, você precisa saber. Senão a sua vida é uma experiência. Se você não sabe o que você está fazendo aqui, se a sua vida não é uma vida de propósito, as crises são geradas a partir disso. Quantas pessoas entram nas chamadas crises existenciais, porque não sabem quem são, não sabem de onde vêm, não sabem para onde estão indo, não sabem o que estão fazendo aqui. Não conseguem saber nada a esse respeito. Aqui nós entendemos que o Senhor tinha um projeto claro para Josué, delimitado. Josué é daqui até ali, é de lá até lá, é onde o seu pé pisar, é assim que é para acontecer. O nosso Deus trabalha dessa forma, Ele é específico. Querido, e Ele quer se revelar a você. A palavra de Deus diz, clama a mim, e eu quero te anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabe. E você não sabe, e eu também não, porque não clamamos. Porque quando nós clamamos, a palavra também diz que Ele inclina os ouvidos e nos ouve. Ah, esse é o nosso Deus. Quer cruzar Jordão? Quer mudar a história da sua vida? Quer fazer de 2017 o ano? Quer entender que Deus é abençoador? Ele te autoriza a prosperar? Entenda que é você quem tem que cruzar o Jordão. É preciso tirar os olhos da crise e saber que Deus está no controle. É preciso sair do deserto e cravar os olhos dos novos desafios. É preciso entender que Deus tem algo específico para a sua vida. E eu quero terminar, em último lugar, vendo como é que a gente pode cruzar Jordão, ainda à luz desse texto. Se você quer cruzar o seu Jordão, mudar a história do seu filme, olha o que diz o verso 6 aí do seu texto. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Verso 9. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Sabe o que eu aprendo aqui? Quer cruzar o seu Jordão? Quer mudar a história do filme da sua vida? É preciso viver com o peito encharcado de ânimo e coragem.
Meu irmão, o Deus que nós servimos é contra o desânimo. Só aqui nesses 9 versos ele falou 3 vezes para Josué: tem de bom ânimo. Sabe por quê? Alguém desanimado não guia ninguém. Um líder desanimado não conduz ninguém a nada. E pior, o desânimo contagia. Fica perto de um desanimado para você ver. Fica perto de um pessimista, de alguém que só dá má notícia. Jesus, quando cura a mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos sofria de hemorragia, que vivia uma consequência de perdas, tinha perdido a reputação, tinha perdido a saúde, tinha perdido o marido, tinha perdido tudo. Ele cura aquela mulher e antes de mais nada, ele olha para ela e fala: tem de bom ânimo. Sabe por quê? Jesus sabia que não adiantava nada ela estar curada se o rosto dela continuasse com cara de quem estava desanimada. Meu irmão, você é alguém animado no Senhor? Você que vem aos cultos de terça-feira, e quase sempre nós temos aqui, às terças-feiras, o privilégio de escutar o nosso bispo pregar. E quando a gente sai daqui, eu saio daqui falando para o meu esposo, falo: amor, não tem nada melhor do que a gente ter um líder animado sobre a nossa cabeça. Um líder que fala: vai dar certo. A Bíblia diz, é assim que faz. É assim, fica com coragem. A igreja melhorou, a igreja não piorou. Não fica com saudosismo, vai dar certo. E aí, o Senhor chama Josué e fala: Josué, tem de bom ânimo. Vai dar certo. Moisés morreu, mas eu estou no controle. Há um projeto sobre a sua vida. Há algo para ser alcançado. E você precisa ter bom ânimo. Meu irmão, você é alguém desanimado? Eu falei quarta-feira aqui na Casa do Oleiro que o reverendo Hernandes Dias Lopes fala que não tem nada tão contraditório com a fé cristã do que o desânimo e o medo. Não dá para entender que alguém que crê na ressurreição de Cristo, alguém que entende que Ele ressuscitou. Meu irmão, se você for no túmulo de Buda, Ele está lá. Se você for no túmulo de Confúcio, Ele está lá. Se você for no túmulo de Allan Kardec, Ele está lá. Se você for no túmulo de qualquer historiador, eles estão lá. Mas o nosso Cristo, ao 3º dia, ressuscitou dos mortos. Hey! E porque Ele vive, como diz a canção, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Meu irmão, esse Cristo está no meio da igreja. Às vezes a gente está tão preocupado que passa despercebido a presença do Eterno no nosso meio. Jesus está aqui. O que faz dessa reunião única e especial é a presença do noivo aqui. Jesus está no nosso meio. E isso precisa encharcar o seu peito de coragem e de ânimo. Amanhã é segunda-feira. Eu me lembro que quando eu era criança, os meus pais me deram um livro chamado Poliana. E tinha Poliana menina, Poliana moça, Poliana mulher. E conforme eu fui crescendo, eu fui ganhando essa trilogia. E o livro da Poliana menina, ela contava, Poliana era uma menina muito otimista. E aí, certa vez, ela ganhou um par de muletas. E aí ela ficou triste com aquilo. O que eu vou fazer com muleta? Depois ela pensou: uau, vou colocar essas muletas bem na frente do meu quarto, que é para toda vez que eu olhar para elas, eu me lembrar que eu não preciso usá-las. Depois, Poliana detestava segunda-feira. E aí ela começou a pensar: nossa, eu não gosto de segunda. Segunda-feira é um dia tão difícil. As obrigações começam, mas eu preciso achar algo bom na segunda. E aí ela pensou, e depois de pensar, ela chegou a uma conclusão: eu vou começar a amar segunda-feira. Porque é o dia mais longe da outra segunda. Simples assim. Você pode se reinventar. Não por você, mas pela fé no Senhor Jesus Cristo. O ânimo precisa ser cultivado no seu coração. E aí o texto encerra. Deus falando para Josué: não desvies da minha lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Trate de guardá-la no seu coração. Quer cruzar Jordão? Se conduza sempre, 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 segundo a palavra de Deus. O verso 7 e 8 fala disso. Não cesse de falar desse livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite. A geração atual tem sido chamada de geração Coca-Cola, shopping center, virtual. Mas também tem sido chamada de uma geração analfabeta de Bíblia. É um povo que quer muita revelação e pouca palavra.
Meu irmão, tudo que você precisa para conduzir a sua história está revelado para você na palavra de Deus. Deus chama Josué e fala: Josué, não cesse de falar do livro da lei. Antes medita nele de dia e de noite. É pela palavra, é através da palavra, é com a palavra, é pela palavra que você vai alcançar aquilo que eu tenho para você. Meu irmão, o final da história nós sabemos. Josué cruza o Jordão e possui a terra de Canaã. Terra que manava leite e mel. Certamente você tem uma Canaã que te espera. Você tem sonhos, você tem projetos, você tem desejos. Você gosta e traça projetos para a sua história. Mas certamente entre você hoje e entre eles, existe um Jordão. Existem dificuldades, talvez é financeira, de relacionamento, de saúde. Algo que chegou e instaurou na sua história. Mas eu quero te dizer, à luz do texto que nós lemos nessa noite, que dá para cruzar Jordão, tirando os olhos da crise, lembrando que Deus está no controle. Dá para cruzar Jordão saindo do deserto e cravando os olhos nos novos desafios. Dá para cruzar Jordão se lembrando que a vitória vem de Deus, mas é você quem tem que cruzar Jordão. Dá para cruzar o Jordão encharcando o seu peito do ânimo e da coragem que vem pela fé. E dá para cruzar o seu Jordão respaldando a sua vida e as suas atitudes pela palavra de Deus. Eu não sei qual é o seu Jordão. Eu queria que você fechasse seus olhos no seu lugar, em nome de Jesus. O que eu sei é que o mesmo Deus que esteve com Josué é o Deus que está aqui. Um Deus que jamais falhou. Um Deus no qual não existe sombra de variação. Um Deus que não mente, que não erra, que não muda. Um Deus que pode te chamar e dizer: filho, eu quero reescrever o filme da sua história. Eu quero mudar o final dessa cena que você está visualizando hoje. E eu sou poderoso para fazer abundantemente além do que você pensa, precisa e deseja. Mas eu quero que você se posicione e faça a sua parte. Creia que apesar da crise eu estou no controle. Saia do deserto e olhe para os novos desafios. Seja encharcado de ânimo e coragem. Saiba que a vitória é minha, mas você tem que fazer a sua parte. Não esqueça de meditar na minha palavra. Querida, eu queria orar por você nessa hora. E com você. O Senhor está aqui. E onde Ele está, milagres acontecem. Eu queria que você aí no seu lugar apresentasse o seu Jordão ao Senhor. Senhor, são as minhas finanças. Deus, é o meu casamento. Senhor, é a vida dos meus filhos. Senhor, é a minha saúde. Deus, é a depressão que chegou. Senhor, são as minhas perdas. Eu não sei qual é o seu Jordão. O que eu sei é que o Senhor quer que você chegue em Canaã. Vamos orar juntos? Eu não vou pedir para você se colocar de pé, assim como você está. Mas não despreze a ação do Espírito Santo neste lugar. Ele é poderoso para mudar o grande finale do seu filme. Pai, nós queremos te adorar pela tua poderosa palavra. Te adorar porque nós podemos ter a certeza de que o Senhor não muda. O Senhor continua o mesmo. O mesmo Deus que foi com Josué no meio dessa crise instaurada é o Deus que está aqui. Senhor, e a nossa oração nessa hora é que o Senhor olhe para a tua igreja. Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Dessa mãe que clama por um filho. Ó Pai, por esse casal que tem sentido o amor esfriar. Ó Pai, por esse empresário, Deus, essa pessoa que precisa de uma porta aberta. Senhor, essa pessoa com doenças emocionais, depressão, pânico, angústia, ansiedade. Senhor, aqueles que necessitam de uma direção ministerial, perderam o fogo do primeiro amor, ó Deus. O Senhor poderoso para fazer com que a gente pule qualquer Jordão. Nos ajuda, Senhor. Nós sabemos e reconhecemos que sozinhos nós não podemos. Mas nós também sabemos que como o Senhor foi com Josué, o Senhor é poderoso para estar conosco, para nos moldar, para nos consolar, para nos restaurar, para nos encorajar, para nos curar, para nos libertar e nos fazer alcançar a Canaã que o Senhor tem para cada um de nós. Sê com teu povo, Pai. Realiza milagres no nosso meio, para nossa alegria, mas muito mais, para que o teu nome seja exaltado no nosso meio. Nós te adoramos por privilégio de estarmos mais uma vez na tua casa, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus.